Na noite do meu aniversário de 18 anos, minha mãe cancelou minha festa porque meu irmão teve um ataque de raiva. Meu nome é Sofia. Tenho 18 anos e passei a semana toda me dizendo que este seria o primeiro dia da minha vida adulta de verdade. Em vez disso, eu estava na nossa cozinha segurando uma bandeja de cupcakes confeitados enquanto minha mãe olhava para o celular, digitando mensagens de desculpas para meus convidados. Tudo começou naquela manhã, quando meu irmão entrou em casa, batendo a porta com tanta força que os quadros na parede tremeram. Ele tinha planejado uma grande viagem com os amigos, uma longa viagem de carro, música alta, um show sobre o qual ele não parava de se gabar. Algo deu errado. O carro quebrou, a viagem desmoronou, e ele voltou para casa furioso. Não perguntou como estava o planejamento da minha festa. Nem sequer olhou para as decorações espalhadas pela mesa. Apenas apontou para o quintal, onde eu tinha pendurado luzes de fada baratas, e disse: "Se eu não posso me divertir, ela também não pode." Ele não disse meu nome. Não precisou. Minha mãe ficou em silêncio como se alguém tivesse desligado um interruptor. Quando percebi o que estava acontecendo, ela já havia mandado mensagem para meus amigos e familiares dizendo que a festa estava cancelada por motivos pessoais. Ninguém me perguntou. Horas depois, o quintal ainda estava montado. Os cupcakes estavam alinhados no balcão e meu telefone permaneceu dolorosamente em silêncio. Nenhuma campainha, nenhum carro chegando. Apenas meu pai evitando contato visual e minha mãe insistindo: "É melhor assim, querida. Seu irmão não está bem agora." Foi nesse exato momento que algo dentro de mim se quebrou. Não gritei, não joguei nada, nem sequer chorei na frente deles. Fui para o meu quarto, fechei a porta e comecei a arrumar minhas coisas o mais silenciosamente possível. Se eles queriam uma vida onde o humor do meu irmão decidia tudo, eles poderiam ter. Eu estava cansada de implorar para ser incluída. E o mais louco, eu não precisei fazer nada para me vingar. Tudo o que tive que fazer foi ir embora e ver a imagem da família perfeita deles desmoronar sem mim. Antes que você decida que eu exagerei, fique comigo até o final. Porque o que aconteceu depois daquela noite transformou um aniversário arruinado no tipo de karma que meu irmão nunca viu chegar. Eu estava na metade de empurrar minha câmera antiga para o fundo da minha mochila quando minha mãe gritou para eu descer. A voz dela tinha aquele tom afiado que significava que aquilo não era um pedido. Entrei na cozinha e encontrei os três esperando, como uma espécie de intervenção maluca. Minha mãe, Carla, estava com os braços cruzados. Meu pai, Roberto, encostado no balcão, fingindo calma. E meu irmão, sentado à mesa como um rei miserável em um trono, ainda emburrado como se o universo lhe devesse um reembolso. Essa foi a primeira vez que alguém realmente tentou explicar por que meu aniversário havia sido apagado. Minha mãe olhou para mim como se eu fosse a causadora do drama. Começou a falar sobre como meu irmão, Lucas, tinha tido um dia horrível. Como a viagem dele para o show desmoronou quando o carro quebrou, como ele teve que ser guinchado de volta. Como ele estava exausto e estressado por já trabalhar em tempo integral na cafeteria do meu pai. Meu pai assentia a cada palavra como se ela estivesse lendo um roteiro que eles haviam ensaiado juntos. Fiz uma pergunta simples. "E por isso vocês cancelaram meu aniversário de 18 anos sem nem me avisar?" Minha mãe suspirou, como se eu estivesse sendo dramática. Disse que tinha avisado a todos que eu estava doente, que estava com febre e não podia dar a festa, que era o melhor para todos. "Você terá muitos outros aniversários", ela disse. "Seu irmão só tem esta semana para se recuperar do que aconteceu. Você precisa pensar na família." Eu apenas olhei para ela. Naquele segundo, todas as vezes em que pensar na família realmente significava pensar no Lucas vieram à tona. Noites de cinema onde eu sentava no chão ou pegava a cadeira quebrada porque as costas do Lucas doíam. Viagens de carro onde a playlist era sempre dele. E se eu sugerisse uma música, virava piada sobre meu péssimo gosto enquanto meus pais riam junto. No ano passado, ele ganhou um laptop novo para o trabalho, e eu fiquei com o antigo e lento dele com a frase: "O dele ainda está perfeitamente bom. Você não precisa de nada chique." Tudo isso se acumulou na minha cabeça e aterrissou bem ali naquela cozinha. Perguntei, minha voz tremendo, mas clara: "Então, em 18 anos, houve algum dia que foi realmente sobre mim?" Lucas bufou e se recostou na cadeira, como se aquele fosse o melhor entretenimento que ele tinha tido a semana toda. "Ai meu Deus, Sofia, você está seriamente fazendo disso sobre você agora", ele disse.
Acabei de perder minha viagem inteira. Minha semana está arruinada. O trabalho está me matando. E você está choramingando por cupcakes. Você não vê o quão egoísta isso é. Você só tem que aceitar que esta semana não é sobre você. Eu me virei para o meu pai. O que você acha? Ele não me olhou nos olhos. Encarou o balcão e disse baixinho: Eu só quero que todos fiquem calmos. Seu irmão não está bem. Uma festa barulhenta pioraria as coisas. Podemos te compensar depois. Eu ri. Mas não havia nada de engraçado. Eu também não estou bem. Isso importa de alguma forma? Lucas interveio antes que meu pai pudesse responder. Você está bem, ele retrucou. Você sempre está. Você é forte. Eu sou quem carrega a pressão de verdade. Eu sou quem trabalha em tempo integral na loja, ouvindo clientes mal-humorados, preocupado com as contas. Eu mereço um descanso mais do que você merece uma festa. A frase daquela manhã me atingiu novamente como um tapa. Se eu não posso me divertir, ela também não pode. Olhei para minha mãe e perguntei: Então, por que ele perdeu um show? Eu não tenho um aniversário. É isso mesmo que você está dizendo? A voz da minha mãe aumentou um tom. Ela me acusou de não ter empatia familiar. Disse que Lucas sempre foi mais sensível, mais frágil, que ele sentia as coisas mais profundamente, e que eu sempre fui mais forte e mais independente. Parecia um elogio, mas era apenas uma maneira organizada de dizer: não precisamos nos preocupar com você. Eu a pressionei. E mentir para todo mundo que estou doente. Isso também é empatia? Ela respondeu instantaneamente. Eu não queria que ninguém te incomodasse, e não queria que ninguém incomodasse seu irmão. Foi uma decisão adulta. Você não entende o quadro geral. O cômodo parecia cada vez menor. Lucas e eu começamos a gritar um com o outro, a voz dele cheia de culpa. Ele continuava dizendo que eu era a razão do ambiente familiar ser tóxico, que se eu apenas ficasse quieta e deixasse as coisas passarem, tudo ficaria bem. Eu disse a ele que essa família nunca esteve equilibrada, que eu estava cansada de ver todos nós orbitando em torno de uma pessoa. Nossas vozes subiram cada vez mais até que minha mãe estava gritando para nós dois pararmos e meu pai murmurava: Chega! Sem realmente defender ninguém. Bem no meio de todo aquele barulho, a campainha tocou. Ninguém se moveu. Ela tocou de novo e de novo. Finalmente meu pai se afastou do balcão e foi atender, provavelmente esperando que fosse uma entrega atrás da qual pudesse se esconder. Ouvi a porta se abrir, então a voz surpresa dele. Lúcia, o que você está fazendo aqui? Saí da cozinha e vi minha tia Lúcia, irmã mais velha da minha mãe, parada na porta com uma mala ao lado, olhando para dentro da casa, por cima do meu pai. De onde ela estava podia ver tudo. O quintal meio decorado, os cupcakes de aniversário intocados, meu rosto vermelho, meu irmão curvado à mesa como uma nuvem de tempestade. Ela não precisou que ninguém explicasse. Um olhar para aquela cena, e ela sabia que algo estava muito errado. E naquele instante, percebi que aquela noite não era mais apenas sobre uma festa cancelada. Estava prestes a se tornar a noite em que tudo começou a rachar. Tia Lúcia rolou sua mala pela porta da frente e parou, observando o banner meio pendurado, os cupcakes intocados e as luzes de fada ainda brilhando no quintal. Meu pai se afastou desajeitadamente. Eu estava no corredor sentindo como se alguém tivesse acabado de abrir uma cortina em uma cena que minha família nunca quis que ninguém visse. Minha mãe apareceu um segundo depois, exibindo um sorriso falso e brilhante. Lúcia, não sabíamos que você viria, ela disse alegremente. Lúcia ergueu uma sobrancelha. Eu te mandei mensagem ontem e hoje de manhã, ela disse. Nenhuma resposta. Então pensei em surpreender minha sobrinha no aniversário de 18 anos dela. Ela olhou diretamente para mim. Feliz aniversário, Sofia. Supostamente abri a boca, mas minha mãe interrompeu. Ela está doente, ela anunciou. Febre, calafrios. Tivemos que cancelar a festa. Não queríamos te arrastar de Salvador à toa. Os olhos de Lúcia examinaram minhas calças jeans e camiseta. A completa falta de remédios, lenços de papel ou até mesmo um cobertor. Doente, ela repetiu. Certo, meu pai interveio, divagando sobre como a semana tinha sido estressante, como a viagem do Lucas desmoronou, como todos estavam nervosos. Parecia que ele estava tirando desculpas de uma caixa. Lúcia levantou uma mão. Eu não perguntei a você, ela disse, e se virou totalmente para mim. Sofia. O que realmente aconteceu? Ninguém na minha casa nunca me perguntou isso.
Algo em mim decidiu que era aquilo. Contei a ela que minha festa havia sido cancelada sem que ninguém perguntasse. Que minha mãe mandou mensagem para todo mundo dizendo que eu estava doente demais para receber. Que meu irmão voltou para casa furioso com o show arruinado dele. Disse: se eu não posso me divertir, ela também não pode. E de alguma forma essa frase superou meu aniversário. Então contei a ela que não era só aquela noite. Contei a ela sobre as noites de cinema no chão, enquanto Lucas pegava o melhor lugar para as costas dele. Viagens de carro onde minhas músicas eram uma piada. O laptop novo que ele ganhou para o trabalho, enquanto eu ficava com o antigo e problemático porque você não precisa de nada chique. Você é forte. Minha voz tremia, mas não parei. Quando terminei, a cozinha ficou em silêncio. Minha mãe interveio no silêncio. Ela está exagerando, ela disse. Você sabe como os adolescentes são. O Lucas tem passado por momentos difíceis. Ele trabalha em tempo integral na loja. Toda aquela pressão. A gente só tenta apoiá-lo emocionalmente. A Sofia sempre foi independente. Ela não precisa da gente da mesma forma. Da mesa, Lucas bufou. Estamos realmente fazendo isso na frente da tia Lúcia por causa de uma festa cancelada? Os olhos de Lúcia permaneceram nos meus pais. Apoiá-lo emocionalmente, ela repetiu. Interessante. Meu pai se mexeu. Lúcia, isso não é justo. O que não é justo? Ela o interrompeu. É que nos últimos 2 anos, eu tenho transferido dinheiro para vocês todo mês para manter a cafeteria do Roberto aberta. Aluguel, estoque e este mês um extra porque você disse que queria fazer algo especial para o aniversário de 18 anos da Sofia. E agora eu entro e vejo isso. Meu cérebro engasgou. Você tem pago pela loja? Perguntei. Há 2 anos. O rosto de Lúcia suavizou quando ela olhou para mim. Sim, ela disse. Quando a pandemia atingiu e a loja quase faliu, sua mãe me ligou chorando. Disse que não queria que você e Lucas perdessem a casa. Acreditei nela. Pensei que estava ajudando uma família que estava se esforçando ao máximo. A expressão dela endureceu enquanto ela se virava para eles novamente. Eu não me inscrevi para financiar um sistema onde o chilique de um filho importa mais do que o marco do outro filho. Minha mãe se arrepiou. Você não entende o quão sensível o Lucas é, ela disse. Temos que ter cuidado com ele. A Sofia é forte. Ela não precisa desse tipo de apoio. Ser forte não significa que ela não precisa de nenhum apoio, Lúcia retrucou. Então ela olhou para Lucas. Você tem 22 anos. Você perdeu um show. Isso é uma droga. Não justifica cancelar o aniversário de 18 anos da sua irmã e mentir para todo mundo sobre isso. Ele revirou os olhos. Eu não te pedi nada. Eu trabalho lá. Estou sob pressão. Eles fizeram o que era certo para a família. Ela é quem está fazendo uma cena. Lúcia soltou uma risada curta e sem humor. Não, ela disse. O que é certo para a família significou manter o Lucas confortável. Esperar que a Sofia fique quieta por muito tempo. Estou cansada de pagar por isso. Ela respirou fundo. A partir de agora, estou cortando o dinheiro. Nada de depósitos mensais. Nada de transferências de emergência. Se vocês querem manter a loja, resolvam vocês mesmos. Não vou financiar vocês, tratando a Sofia como ruído de fundo. Minha mãe agarrou o braço dela. Você não pode simplesmente nos cortar, ela disse, o pânico rompendo. Temos contas, o aluguel, funcionários. Você não pode ir embora agora. Eu não estou abandonando as crianças, Lúcia disse calmamente. Estou abandonando o papel de ser o plano financeiro de vocês. Vocês são adultos. Vivam com suas escolhas. Então ela se virou para mim e sua voz suavizou de uma forma que eu não estava acostumada. Sofia, não posso apagar o que eles fizeram, mas posso te dar uma saída. Se você quiser, pode vir morar comigo em Salvador. Tenho um quarto de hóspedes. Você pode terminar a escola. Vamos procurar faculdades. Encontrar um emprego de meio período que não esteja ligado a este drama. Você merece um lar onde seu aniversário não seja cancelado porque seu irmão teve uma semana ruim. Atrás dela, meus pais começaram a falar um por cima do outro. Minha mãe a acusando de me roubar. Meu pai implorando para todos se acalmarem. Lucas resmungando sobre traição. Mas tudo parecia distante, como se estivesse acontecendo em outra sala. Pela primeira vez na minha vida, havia uma porta aberta que eles não controlavam. Aquela noite não era mais apenas sobre uma festa arruinada. Havia se transformado em uma escolha real. Ficar em uma casa que girava em torno do humor do meu irmão ou ir embora,
e finalmente ver o que aconteceria com a família perfeita deles quando eu parasse de mantê-la unida ficando em silêncio. Não fiz uma lista, não dormi sobre isso. Não esperei pelo momento perfeito. Se eu tivesse feito isso, sabia que começaria a diminuir tudo da mesma forma que meus pais sempre faziam, até que o cancelamento do meu aniversário de 18 anos, porque meu irmão estava chateado, soasse como uma reação exagerada e boba. Então, quando a tia Lúcia disse: "Você merece um lar onde isso não aconteça", as palavras saíram antes que eu pudesse duvidar delas. Ok, eu quero ir. O cômodo inteiro parou. O rosto da minha mãe se contorceu como se ela não soubesse se estava magoada ou furiosa. "Você não vai a lugar nenhum", ela retrucou. "Você está emotiva. Você não está pensando claramente. Faremos uma festa para você no próximo fim de semana. Vamos compensar você. Você não vai destruir esta família por causa de uma má decisão." Meu pai levantou as mãos como um árbitro. "Ei, filhota, vamos nos acalmar", ele disse. "Sua tia está exaltada. Podemos conversar amanhã. Você não se muda para outro estado por causa de uma discussão." Lúcia não se intimidou. "Ela está pensando com mais clareza do que vocês dois", ela disse. "E ela tem 18 anos. Ela pode escolher." Minha mãe se voltou para ela. "Você está tentando roubar minha filha", ela disse, a voz tremendo. "Você aparece da sua vida perfeita em Salvador e nos julga, e agora está oferecendo dinheiro e liberdade para ela como algum tipo de suborno. Isso é o que você sempre faz. Aparece e banca a heroína. Se eu estivesse subornando-a, teria trazido um bolo e não teria deixado você cancelar o aniversário dela", Lúcia disse. Então ela olhou para mim. "Pegue o que você precisa. Roupas, material escolar, qualquer coisa importante. Podemos resolver o resto depois. Você não deve uma performance a ninguém aqui primeiro." Lá em cima meu quarto parecia menor do que naquela manhã. A roupa que eu tinha planejado para minha festa ainda estava estendida na cama. Os balões murchos no canto. As luzes de fada brilhavam ao redor do espelho como se pertencessem à vida de outra pessoa. Enchi jeans, moletons, algumas blusas, meus cadernos, a câmera antiga, alguns livros em uma mochila e uma sacola de viagem. Cada vez que eu jogava algo, parecia que eu estava dizendo: "Isso é meu. Isso vem comigo. Vocês não decidem." Lá embaixo, a discussão continuava. Minha mãe acusando Lúcia de me virar contra minha família. Meu pai pedindo a ela para lhes dar mais tempo. Lucas murmurando sobre drama e traição. Nenhum deles gritou para cima para perguntar o que eu realmente queria. Quando desci com minhas malas, os olhos da minha mãe estavam marejados, mas eu não conseguia dizer se ela estava chorando por mim ou pela rede de segurança desmoronando sob ela. "Se você sair por aquela porta com ela", ela disse, "não espere que estejamos esperando quando você decidir voltar. Não vamos te perseguir enquanto você foge para bancar a vítima." Alguns meses antes, isso teria me destruído. Agora apenas parecia outra regra que eu estava cansada de seguir. "Ok", eu disse. "Então não espere que eu continue fingindo que isso é normal." Meu pai não me abraçou. Ele apenas ficou ali de mãos vazias. Lucas olhou para o celular e murmurou: "Inacreditável. Como se eu tivesse roubado os holofotes dele em vez do meu próprio futuro." Lúcia pressionou a mão levemente nas minhas costas e me guiou para fora. A porta se fechando atrás de nós soou muito como uma linha sendo traçada. A viagem para Salvador parecia irreal. Rio de Janeiro passou borrado, depois a rodovia, depois longas extensões de estrada e árvores. No início questionei tudo. Eu estava exagerando? Havia alguma maneira de eu ter ficado e feito funcionar? Lúcia deixou o silêncio respirar. Eventualmente ela disse: "Você sabe que isso não é sua culpa, certo?" Como se fosse um fato, não um argumento. Ninguém na minha casa jamais havia dito isso sem seguir com um mas. Ela não fez isso. Apenas deixou a frase pairar ali. A casa dela em Botafogo era pequena e acolhedora, com plantas de verdade, estantes de livros e câmeras, e um quarto de hóspedes que ela me entregou sem hesitação. "É seu enquanto você precisar", ela disse. "Podemos mudar o que você não gostar. O importante é você se sentir segura." Naquela primeira noite, fizemos hambúrgueres no fogão e os comemos no sofá, assistindo o que eu escolhesse na televisão. Ninguém verificou se meu irmão aprovaria. Era tão dolorosamente comum que parecia revolucionário. Nos dias seguintes, minha vida mudou de reagir para planejar. Lúcia sentou comigo à mesa, com o laptop aberto, e me guiou pelas opções de faculdade, bolsas de estudo,
empregos de meio período que não estavam ligados à loja do meu pai. Sempre que eu dizia, não acho que sou boa o suficiente para isso, ela perguntava, quem te disse isso? Você ou eles? Era desconfortável ver quantos limites na minha cabeça soavam suspeitosamente como meus pais. Meu telefone não ficou quieto no início. Minha mãe enviou longas mensagens de texto que começavam com "Sinto muito por você ter se sentido magoada", e deslizavam para parágrafos sobre estresse, o estado emocional do Lucas, como era difícil ser pai. Ela jurou que me amava igualmente. Disse que só cancelaram porque ele estava no limite. Meu pai enviou mensagens mais curtas. Espero que esteja se instalando. Sentimos sua falta. Nunca mencionando a mentira de que eu estava doente. Por um tempo respondi educadamente. Então o tom mudou. Minha mãe começou a falar sobre a loja. Como o corte da Lúcia estava sendo devastador, como as coisas estavam frágeis. Ela insinuou que se eu apenas falasse com a Lúcia, explicasse que eles estavam sobrecarregados, talvez ela reconsiderasse. Ela te ouve, minha mãe escreveu. Você é razoável. Razoável não significava que eles me queriam. Significava que eles queriam que eu resolvesse isso para eles, como eu resolvia tudo mais. Uma noite, depois de outra mensagem sobre como eles não conseguiriam sobreviver sem a ajuda da Lúcia, eu larguei o telefone. Eles não sentem minha falta, eu disse. Eles sentem falta do que eu posso conseguir para eles. Lúcia não me poupou. Ela me contou sobre a ligação quando minha mãe tinha perdido o emprego no supermercado. Sobre como ela tinha enquadrado Lucas como o futuro, aquele que levaria a família adiante assim que a loja decolasse. Naquela história, percebi que eu nunca tinha sido realmente a personagem principal. Eu tinha sido o plano B, a forte que eles presumiam que sobreviveria a ser ignorada. Da próxima vez que minha mãe fez uma videochamada, me mostrando cada canto da casa como um tour da culpa, e terminando com: se você apenas falar com sua tia, talvez ela nos ajude novamente. Eu finalmente perguntei: se eu voltasse, seria porque você me quer lá ou porque você quer o dinheiro dela de volta? Ela hesitou o tempo suficiente para responder sem palavras. Essa hesitação foi o que me marcou mais tarde, quando comecei a entender que eu tinha uma coisa que eles ainda queriam controlar. Se eu ficava longe ou voltava e me colocava de volta no papel que eles tinham escolhido para mim, e essa percepção foi o que me impulsionou para o ultimato que eu estava prestes a lhes dar. Aquele que finalmente os forçaria a escolher em voz alta quem importava mais. Em algum momento, as ligações e mensagens de texto dos meus pais pararam de parecer conversas e começaram a parecer spam. Toda a mensagem tinha os mesmos 3 ingredientes: uma meia desculpa, um parágrafo inteiro sobre como Lucas era frágil, e uma linha sobre como a cafeteria estava por um fio, desde que a Lúcia os cortou. Uma noite, depois de reler mais uma parede de texto sobre a pressão que o Lucas estava sofrendo, cansei de me perguntar onde eu me encaixava nas prioridades deles e decidi descobrir. Digitei: se vocês realmente querem que eu sequer pense em voltar, então o Lucas precisa se mudar. Ele tem 22 anos. Ele pode morar sozinho. Só considerarei voltar para casa se ele sair. Até para mim soou duro. Mas eu não estava realmente negociando. Estava testando-os. Apertei enviar antes que pudesse me convencer do contrário. A bolha de digitação apareceu, depois sumiu. Então, nada. Nenhuma resposta naquela noite. Nenhuma no dia seguinte. Pela primeira vez desde que saí, meu telefone estava completamente silencioso. Enquanto isso, minha vida em Salvador continuava a se expandir de pequenas e reais maneiras. Lúcia me ajudou a conseguir um emprego de meio período em uma pequena livraria independente com prateleiras tortas e uma caixa registradora temperamental. Eu arrumava as prateleiras, recomendava livros e ia para casa cheirando a papel e poeira, em vez de café expresso queimado e estresse. Foi lá que conheci o Pedro, um estudante de engenharia auto que entrou procurando um livro didático e ficou para conversar sobre todo o resto. Quando contei a ele que havia me mudado do Rio de Janeiro porque minha família era complicada, ele não me pressionou. Apenas assentiu como se entendesse e perguntou se eu queria tomar um café depois do meu turno. Algumas semanas depois, estávamos fazendo a lição de casa juntos na biblioteca pública, e pela primeira vez, meu mundo parecia estar orbitando algo além do humor do meu irmão. Certa tarde cinzenta, saímos da biblioteca, rindo de um de seus professores, e os pelos da minha nuca se arrepiaram. Olhei para o outro lado da rua e vi um carro escuro estacionado perto da esquina. Encostado nele, capuz levantado,
mãos nos bolsos, olhando diretamente para mim, estava Lucas. Por um segundo, meu cérebro se recusou a aceitar. Lucas pertencia ao Rio de Janeiro, à nossa cozinha, atrás do balcão do meu pai, não em uma calçada aleatória de Salvador. Mas então, ele se afastou do carro e entrou na faixa de pedestres, ignorando o semáforo e os carros buzinando. Sofia, ele chamou. A mão de Pedro apertou a alça de sua mochila. Você o conhece? Ele perguntou baixinho. Sim, eu disse. É meu irmão. Lucas parou a poucos metros. Deu a Pedro um rápido olhar de desprezo. Depois se concentrou em mim. De perto, ele parecia mais bruto, exausto e agitado ao mesmo tempo. Precisamos conversar, ele disse. A sós. Meu estômago embrulhou. O que você está fazendo aqui? Perguntei. Como você me encontrou? Ele revirou os olhos. A mamãe me deu seu endereço, ele disse. E sua programação. Ela disse que você está trabalhando em uma livraria empoeirada e se escondendo nesta biblioteca todos os dias. Eles estão preocupados. Não entendem por que você está fazendo isso. Então, eu disse a eles que viria tentar colocar algum juízo na sua cabeça, já que você não os escuta. Claro, eles o haviam enviado quando as mensagens de culpa não funcionaram. Envie o filho de ouro pessoalmente. Respirei fundo. Se você tem algo a dizer, pode dizer aqui mesmo, eu disse. Não vou a lugar nenhum sozinha com você. Pedro permaneceu ao meu lado, sólido sem estar à minha frente. Lucas riu sem humor. Tudo bem, ele disse. Eles me contaram sobre seu pequeno ultimato. Você disse que só voltaria para casa se eu me mudasse. Você tem alguma ideia do quão insano isso é? Você está tentando explodir a família porque não teve uma festa de aniversário. Ouvir ele reduzir toda a minha infância a uma festa de aniversário fez algo dentro de mim gelar. Eu não estou explodindo nada, eu disse. Eu dei a eles uma chance de me colocar em primeiro lugar, apenas uma vez. Então, o que eles decidiram? A mandíbula dele se contraiu. Eles decidiram não jogar o filho na rua para alimentar seu ego, ele disse. Eles não vão me expulsar para que você se sinta especial. Eles escolheram a sanidade deles. Doeu, embora fosse exatamente a resposta que eu esperava. Doeu porque ele disse como se fosse óbvio, como se nunca tivesse havido uma questão. Mantive o olhar dele de qualquer maneira. E agora? Eu perguntei. Você veio até aqui para me dizer que eles escolheram você de novo. Ele deu um passo para mais perto, o suficiente para fazer meu batimento cardíaco disparar. Não, ele disse. Eu vim aqui para que você pare com isso e conserte o que você quebrou. Você vai vir comigo, ligar para a mamãe e o papai e dizer à tia Lúcia que você cometeu um erro. Tudo isso acaba quando você parar de fingir que é a vítima. Meu pulso começou a formigar antes mesmo que ele o alcançasse. E naquele milésimo de segundo, eu soube que o que quer que acontecesse em seguida cruzaria uma linha que nenhum de nós poderia fingir que não existia mais. No segundo em que seus dedos se fecharam em meu pulso, todo o resto se embaçou. O aperto dele foi forte o suficiente para eu saber que veria marcas mais tarde. Você vem comigo, Lucas sibilou. Vamos ligar para a mamãe e o papai, e você vai consertar o que fez. Eu puxei para trás, mas ele apertou o aperto. Me solta, eu disse, mais alto do que pretendia. As pessoas na calçada olharam. Antes que Lucas pudesse me arrastar um único passo, Pedro se adiantou e soltou a mão dele do meu braço com uma força estável e controlada que eu nunca tinha visto ser usada em minha defesa antes. Ela disse, solta, Pedro disse, voz baixa. Toca nela de novo, e eu chamo a polícia. Lucas recuou como se tivesse levado um choque. Por um segundo, ele apenas olhou para Pedro, depois para mim, como se não pudesse acreditar que alguém estava lhe dizendo não. Então a descrença se transformou em raiva. Uau! Ele retrucou. Você vai mesmo chamar a polícia para seu próprio irmão porque ele tentou colocar um pouco de juízo na sua cabeça. Você está tão perdida. É insano. Esta não é você, Sofia. Lúcia e esse cara. Ele apontou um dedo para Pedro. Te lavaram o cérebro? Pedro não se intimidou. Esta é ela, ele disse. Você só não gosta que ela finalmente tenha apoio. Meu pulso latejava. Meu coração estava disparado. Mas o medo era diferente agora. Mais agudo. Mais claro. Você cruzou uma linha, eu disse. Você não pode colocar as mãos em mim. Não mais. Lucas bufou. Ah, por favor, pare de agir como uma vítima de abuso.
Você está machucando todo mundo. A mamãe está arrasada. O papai está humilhado. A loja está por um fio. E você está aqui bancando a princesa ferida. Você é quem está causando o dano. Alguns meses antes, essas palavras teriam me engolido inteira. Eu teria chorado, me desculpado, implorado para consertar. Agora, com meu pulso ainda queimando e Pedro ao meu lado, apenas soava como o que era. Pânico de alguém que finalmente tinha ouvido um não. Eu não quebrei nada, eu disse. Eu apenas parei de cobrir as rachaduras para você. A risada dele foi áspera. Você está apenas com ciúmes, ele disse. Você sempre teve ciúmes de que a mamãe e o papai realmente precisam de mim. Eu sou quem importa. Sem mim, a família inteira desmorona. Mantive o olhar dele. Então que desmorone, eu disse. As palavras pairaram entre nós. A boca dele se abriu como se ele fosse cuspir algo de volta, mas nada saiu. Ele deu outro passo em minha direção de qualquer maneira, como se a mera proximidade pudesse me arrastar de volta para o roteiro antigo. Pedro se mexeu. Pronta? Estamos quites, eu disse. Não venha ao meu trabalho. Não me siga. Se você aparecer novamente, ou colocar as mãos em mim novamente, eu sou quem vai ligar para a polícia. E não hesitarei. Virei e comecei a caminhar em direção ao ponto de ônibus com Pedro. Lucas gritou atrás de nós sobre o quão ingrata eu era, como eu estava escolhendo um cara qualquer em vez do meu próprio sangue, como eu me arrependeria disso. Mas a voz dele diminuía a cada passo. Pela primeira vez, não olhei para trás para ver o quão magoado ele parecia. Naquela noite, mostrei à tia Lúcia as fracas marcas vermelhas no meu pulso. Ela ficou muito quieta, do jeito que as pessoas ficam antes de explodirem. Ele te pegou, ela disse. Aqui, em Salvador. Eu assenti. O Pedro estava lá, acrescentei rapidamente. Ele interveio. Nada mais aconteceu. Isso não a fez relaxar. Deveríamos fazer um boletim de ocorrência, ela disse. Pelo menos para registrar. Hoje é um aperto na frente de uma biblioteca. Amanhã é pior. Pessoas que acham que têm direito ao seu corpo porque compartilham DNA não param magicamente em um risco. Eu me imaginei sentada em uma delegacia recontando a história para algum policial que poderia decidir que era apenas uma disputa familiar. Imaginei meus pais descobrindo e incendiando meu telefone com raiva. Parte de mim queria essa linha traçada com tinta. Outra parte de mim estava apenas cansada de eles ocuparem mais espaço no meu dia. Se ele aparecer de novo, se ele me tocar de novo, nós vamos, eu disse, sem discussão. Mas por enquanto, acho que ele finalmente entendeu que estou falando sério. Lúcia estudou meu rosto por um longo segundo, depois assentiu uma vez. Ok, ela disse. Mas estou te cobrando isso. 2 dias inteiros se passaram sem ligações, mensagens de texto ou aparições surpresa. Pela primeira vez desde que saí do Rio de Janeiro, o silêncio parecia paz de verdade, em vez da pausa antes de outra explosão. Então meu telefone vibrou com uma longa mensagem da minha mãe. Começou como tantas outras. Soubemos que o Lucas tentou falar com você. Ele voltou para casa muito chateado. Não podemos acreditar que você ameaçou chamar a polícia para seu próprio irmão. Esta não é você, Sofia. Então o tom mudou. Conversamos e oramos sobre seu ultimato. E não vamos expulsar o Lucas de sua casa. Ele é nosso filho. Ele está lutando. Pedir para ele sair para que você se sinta priorizada é cruel. Não faremos isso. Meu peito apertou, mas continuei lendo. A verdade é que ficou claro que você só quer voltar se for nos seus termos e para nos punir. Isso não é amor. Isso é manipulação. Você virou a Lúcia contra nós, e por causa disso, ela nos cortou. Você entende o que você fez a esta família? Tivemos que pedir dinheiro emprestado a amigos para manter a loja aberta este mês. Estamos humilhados depois de tudo o que sacrificamos por você. É assim que você nos paga. Se você escolher ficar aí, não espere que continuemos a entrar em contato. Estamos cansados de implorar. Sempre vamos te amar. Mas se você insistir em agir assim, não teremos escolha a não ser te deixar ir e focar no filho que ainda se importa com esta família. Olhei para a última linha até que ela parou de girar. Lá estava, escrito em vez de implícito. Nós escolhemos ele. Não, nós temos 2 filhos e vamos resolver isso. Apenas uma frase bonitinha declarando o que as ações deles já haviam me dito por anos. Esperei pela familiar onda de culpa e pânico. Ela não veio. Em vez disso, havia um estranho e profundo silêncio dentro de mim, como se algo finalmente tivesse se encaixado.
Digitei 3 palavras de volta. Obrigada. Adeus. Então bloqueei minha mãe, meu pai, Lucas, o grupo de bate-papo da família, todos os números e threads que levavam de volta àquela casa. Meu polegar tremeu um pouco quando apertei o botão de confirmação, como se meu corpo ainda estivesse programado para esperar uma punição imediata. Mas nada aconteceu. Nenhuma nova notificação, nenhuma explosão. Apenas silêncio. E por baixo desse silêncio, algo que eu não sentia há muito tempo. A sensação de que, o que quer que desmoronasse no Rio de Janeiro dali em diante, não seria meu trabalho manter unido. Bloqueá-los não apagou magicamente o Rio de Janeiro da minha mente. Por um tempo, ainda acordava esperando que algum novo número desconhecido aparecesse com outra chantagem. Nunca aconteceu. O silêncio permaneceu e a vida em Salvador o preencheu. Continuei trabalhando na livraria, aprendendo os clientes regulares e o jeito que a velha caixa registradora travava se você apertava total com muita força. Pedro e eu entramos em um ritmo fácil de café, sessões de estudo e longas caminhadas pelo parque da cidade, onde as árvores faziam minha vida antiga parecer muito distante. Então, uma tarde, no meio de um rascunho de um ensaio para uma bolsa de estudos, meu telefone vibrou com uma notificação de uma prima com quem eu não falava há muito tempo. Ela me marcou em uma postagem. Era uma foto da cafeteria do meu pai, só que não parecia mais a dele. A placa com o logotipo dele havia sumido, substituída por um nome diferente, e uma grande folha de papel na janela dizia: sob nova direção. A legenda abaixo dizia: louco como as coisas mudam rápido, com um emoji triste. Meu coração deu aquele salto estranho, onde o medo e o alívio colidem. Os comentários contaram o resto da história. Pessoas perguntando quando fechou, alguém dizendo que estava lutando há meses, outro mencionando que a maioria da equipe havia sido demitida e a vibe havia ficado tensa e estranha antes da venda. Não precisei de uma planilha para descobrir. Sem o dinheiro da Lúcia e com os favores emprestados acabando, a loja que deveria ser o grande futuro de Lucas havia sido vendida para pagar contas. Algumas semanas depois, ouvi a Lúcia ao telefone com outra parente. Peguei apenas metade da conversa, mas ela pintou um quadro claro o suficiente. Meus pais estavam tentando apresentar como uma decisão de negócios, mas todos sabiam que era desespero. Eles estavam cortando despesas, vendendo coisas melhores, vivendo de orgulho e fumaça. O grupo de bate-papo da família, onde eles costumavam postar fotos do Lucas trabalhando na loja, havia ficado praticamente em silêncio. Alguns parentes silenciosamente ficaram do lado deles, reclamando de crianças dramáticas. Mas muitas pessoas começaram a se afastar, assim que souberam que a Lúcia os havia cortado por causa de como eles me trataram. A imagem da família perfeita que eles haviam cultivado por anos finalmente havia rachado o suficiente para outras pessoas verem. Quanto a Lucas, ele fez o que sempre fazia no início. Ele se exibiu. Não me orgulho disso, mas verifiquei as redes sociais públicas dele no telefone de uma amiga. Lá estava ele postando frases vagas sobre pessoas falsas e cobras na família, reclamando de como a lealdade não significava nada. Havia uma foto de um apartamento vazio com a legenda: novo capítulo, sem peso morto. Claramente direcionada a mim, e talvez aos nossos pais também. Os comentários estavam cheios de pessoas o elogiando. Mas depois de um tempo, as postagens diminuíram. Através de uma prima, ouvi o porquê. Com a loja vendida, seu emprego garantido desapareceu. Ele conseguiu um emprego de barista em outro café. Mas sua atitude não se ajustou magicamente. Ele gritava com os clientes, discutia com o gerente, chegava atrasado. Eventualmente, eles o demitiram. Sem salários fixos, a dívida do cartão de crédito que ele havia acumulado durante sua fase de provedor estressado começou a alcançá-lo. Ele acabou dividindo um apartamento apertado com colegas de quarto que mal conhecia, pedindo dinheiro emprestado, reclamando com quem quisesse ouvir que a vida era injusta, e ninguém apreciava o quanto ele trabalhava. O cara que uma vez me disse: "Eu sou quem carrega a pressão, eu sou quem importa", estava de repente lutando para pagar sua metade do aluguel. Eu gostaria de dizer que não senti nada ao ouvir tudo isso, mas não seria verdade. Parte de mim sentiu uma satisfação feia e aguda ao ver o karma fazer o que eu nunca tive o poder de fazer diretamente. Outra parte de mim sentiu uma espécie de tristeza cansada. Não pela versão dele que agarrou meu pulso e tentou me arrastar de volta,
mas pela versão que poderia ter existido se nossos pais não o tivessem transformado no centro do universo e a mim no sacrifício embutido. Enquanto isso, minha vida continuava em uma direção diferente. Fui aceita na Universidade Federal da Bahia com uma bolsa de estudos. Lúcia e eu celebramos com comida para a viagem e cidra espumante barata, brindando na mesa da sala de jantar enquanto ela me dizia o quão orgulhosa estava. Não apenas da aceitação, mas do fato de eu ter feito o trabalho para chegar lá enquanto me desenrolava de uma família que continuava reescrevendo minha história. Pedro e eu fomos a pequenos festivais de música e feiras de rua. Ninguém sabia meu sobrenome, ninguém se importava com quem era meu irmão. No meu 19 grau aniversário, Lúcia e alguns amigos da livraria colocaram decorações baratas no quintal e me surpreenderam com cupcakes ligeiramente tortos. Não houve mentiras sobre eu estar doente, nem cancelamentos de última hora, nem ninguém invadindo com mau humor que de repente superava minha alegria. Na hora de apagar as velas, percebi. Eu não estava me preparando para alguém estragar tudo. Era tranquilo, simples e realmente meu. Às vezes, tarde da noite, ainda relembro aquela noite original e me pergunto o que teria acontecido se meus pais tivessem escolhido de forma diferente. Se tivessem dito a Lucas: sentimos muito que sua viagem tenha desmoronado, mas esta noite é sobre sua irmã. Se tivessem se desculpado sem defensiva, sem transformar em minha culpa, sem me pedir para ser compreensiva mais uma vez, eu teria ficado? Teríamos tido a chance de consertar as coisas antes que se quebrassem completamente? Não sei. O que sei é isto. Amor que só existe quando você está quieta não é amor. Uma família que só funciona enquanto uma pessoa absorve toda a dor não é saudável. Quando os pais rotulam um filho como sensível e o outro como forte, o que eles estão realmente dizendo é: aqui está aquele que protegeremos, e aqui está aquele que esperamos que sobreviva a tudo. Por muito tempo, acreditei que escolher a mim mesma significava que eu era egoísta, que ir embora me tornava a vilã. Mas observando a distância enquanto a estrutura deles desmoronava sem que eu constantemente amenizasse as coisas, finalmente entendi. Eu não destruí nossa família, apenas parei de esconder as fraturas que eles haviam construído nela. A moral não é cortar sua família assim que eles erram. É isso. Preste atenção ao que eles fazem quando você diz: isso me machucou. Eles ouvem, assumem a responsabilidade e mudam, ou eles dobram a aposta, te culpam e esperam que você continue sangrando para que eles não precisem se sentir desconfortáveis quando alguém te mostra que sua dor é opcional, mas o conforto deles é inegociável? Acredite neles. Você tem permissão para se afastar. Você tem permissão para construir uma vida onde você não é o bode expiatório ou o personagem de fundo. Então, se você estivesse naquela cozinha no seu aniversário de 18 anos, decorações prontas, convidados chamados, e sua festa fosse cancelada porque outra pessoa teve um dia ruim, o que você faria? Você ficaria e continuaria tentando conquistar seu lugar? Ou você sairia e confiaria que seu valor não é algo sobre o qual sua família pode votar? Eu fiz minha escolha. Estou curiosa.